Hoje eu vou fazer uma surpresa para você. Nós vamos fazer juntos uma viagem no tempo e é por isso que eu vim aqui, num dos lugares mais incríveis de Jerusalém, onde você vai conhecer a Jerusalém antiga de 2000 anos atrás, a cidade onde vivia Davi, o rei Salomão, muitos profetas e inclusive os essênios. Vocês sabem quem foram os essênios? Um grupo de pessoas que mudou a vida da humanidade até o dia de hoje. Mas antes de eu te contar um pouquinho sobre os essênios, vamos entender melhor como era a vida na cidade de Jerusalém? Uma das coisas peculiares de Jerusalém é que ela é uma cidade com muralhas. Desde muito tempo que vários povos têm o desejo de conquistar a cidade sagrada, seja pelo seu lugar geográfico, estrategicamente, militarmente ele é muito importante, mas também todos entenderam que esse lugar foi um lugar escolhido por Deus, abençoado e muito importante. Então, várias nações buscaram conquistar. Então, não é à toa que quando você vê algo aqui que descreve a cidade de Jerusalém há mais de 4.000 anos, o que você percebe aqui são muralhas muito antigas que com o tempo elas foram sendo reforçadas e novas construções também foram feitas por cada povo que veio povoar a cidade de Jerusalém. Cada povo colocou o seu santuário, as suas instituições importantes dentro das muralhas de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, como toda cidade, ela tem várias partes. Você tem a parte onde as pessoas ricas estão vivendo, o lugar onde as pessoas mais simples, mais pobres estão vivendo. Você tem as instituições do Estado, as fortificações, inclusive, é claro, o grande templo. O Beit HaMikdash, ele era o centro de Israel, o centro político, tá? Porque o presidente de Israel, que era um sábio, lá estava, era o centro espiritual e também o centro cultural onde todo o povo se reunia nas 3 grandes peregrinações, na Páscoa, Pesach, em Shavuot, a festa das semanas, e em Sukkot, na festa das cabanas. Agora imagina só, todo o povo de Israel vindo de todas as partes para o Beit HaMikdash, para esse lugar que parece realmente pequeno. Esse lugar era pequeno, mas as pessoas se juntavam aí e não se sentiam apertadas. É interessante e importante saber que, além dos Koanim, os sacerdotes que trabalhavam no Beit HaMikdash, no grande templo, a gente tem a figura do sumo sacerdote, o Kohen Gadol, tá? Aquele que era mais importante de todos. E, além disso, o Sanedrin hebraico, que é o maior tribunal rabínico, composto por 71 sábios, ele também sentava aí. E aqui, um dos versículos da Bíblia que diz que a Torá sairá de Sião, que Mitzion tetzet Torá, que de Sião sairá a palavra da Torá, da Bíblia, é porque esse lugar é chamado de Sião e lá estavam os maiores sábios que transmitiam a Torá para o povo e julgavam e elucidavam aqueles casos que ninguém tinha conhecimento, só esses sábios que tinham esse nível tão elevado. Agora vem comigo que eu vou te mostrar cada parte do Beit HaMikdash, do grande templo. Vamos agora entender como era a estrutura do Beit HaMikdash, do grande templo, tá? Por um lado, a gente está vendo essa esplanada aqui muito grande, e essa esplanada não é a parte importante. Essa aqui qualquer pessoa podia entrar, mesmo em estado de impureza, tá? Ou seja, aqui era uma parte onde as pessoas se reuniam antes de entrar no Beit HaMikdash, mas tem de qualquer forma uma importância. Qual a importância? Porque isso aqui é considerada a parte mais sagrada de Jerusalém. Essa primeira muralha que você está vendo, como eu falei, é a muralha da cidade de Jerusalém, tá? A gente não está falando da grande Jerusalém, da pequena Jerusalém, tá? Aqui existem alguns portões que já levam a essa
a esse lugar. O Beit HaMikdash, o grande templo, é essa construção que ela começa não só desse grande prédio que a gente está vendo, ele já começa antes. Então vamos lá. A primeira parte é chamada de Ezrat Nashim, onde a gente está vendo essas 4 torres, cada uma de um lado, é chamado a parte das mulheres. Então, quando uma pessoa entrava no Beit HaMikdash, ela chegava no Ezrat Nashim, o pátio das mulheres. Mas era um pátio só de mulheres? Não. Era um pátio geral, só que ele tinha essas 4 torres. E essas 4 torres que vocês estão vendo aqui, cada uma delas tinha uma especificidade, tinha alguma função. Tá ótimo. Agora então, por que é chamado de Ezrat Nashim, o pátio das mulheres? Porque nas festas, especialmente nas festas das cabanas, existia uma grande festa no Beit HaMikdash. E aí as mulheres subiam e os homens ficavam embaixo para não ter a mistura de homens e mulheres, tá? Assim era. Então essa era a primeira parte do Beit HaMikdash. Quando uma pessoa precisava fazer um sacrifício, uma oferenda, aí ele já ia sair dessa Ezrat Nashim, do pátio das mulheres, e ela ia para o pátio chamado Pátio de Israel, tá? Para isso, ele ia subir alguns degraus, e esses degraus, você sabe quem ficava lá? Os levitas. A canção dos levitas e os instrumentos deles nesses degraus eram feitos. Eram 15 degraus que correspondem aos 15 salmos que estão no Teilim do Shir HaMa'alot, Cânticos das Alturas. Lá ficavam os levitas, alguns com os instrumentos e alguns cantando. É interessante que existiam também crianças de Leviim que davam um som ainda mais bonito a essa canção, e às vezes chamavam das crianças que faziam os grandes levitas sofrerem, da voz tão bonita que tinham as crianças. Quando a pessoa então ia fazer o seu sacrifício, ela entrava na Ezrat Israel, no pátio de Israel, e logo depois existia o pátio dos Kohanim. Esses 2 pátios existiam só um degrau de diferença entre um e outro. O pátio de Israel muito estreito, o dos Kohanim, dos sacerdotes, também muito estreito. Um Israel só entrava lá para fazer o sacrifício, botar suas mãos sobre o animal que vai ser sacrificado, e então o Cohen começava o abate do animal e começava o trabalho que era feito com cada um desses animais, tá? Isso daqui então a gente já saiu do pátio das mulheres, a gente entrou no pátio de Israel e um pouquinho adiante no pátio dos Kohanim. Agora note onde nós estamos. Nós estamos antes ainda dessa grande construção. Entre a primeira pequena construção e a segunda está o altar de sacrifício, ou Mizbeach. Então, o Cohen, aqui, ele depois de ter feito o abate, ele levava as partes que eram oferecidas no altar. Muitas vezes existiam partes que ou os sacerdotes ou a própria pessoa que trouxe o sacrifício poderiam comer, não só poderiam, era até preceito comer no Beit HaMikdash, dentro mesmo do grande templo, tá? E agora, depois dessa parte, então, a gente chegou até a entrada desse grande prédio que a gente vai falar agora. Essa grande construção, essa linda construção que está na nossa frente, ela tem 2 partes. A primeira parte é o Eichal, o palácio. Nesse palácio, tá, existia o Mizbeach HaKtoret, ou seja, a parte onde era feito o incenso. Lá também estava a menorá, tá, o grande candelabro tão famoso. Também onde estavam os pães, aqueles pães especiais, eles estavam dentro desse palácio. Aqui somente os sacerdotes tinham acesso. Depois
Depois dessa parte, a gente chega no Kodesh HaKodashim, o sagrado dos sagrados. O Kodesh HaKodashim, o sagrado dos sagrados, é considerado o lugar mais sagrado do mundo. Nele só entrava o sumo sacerdote no dia do perdão, no Yom Kippur. Lá ele tinha algum trabalho muito específico, muito especial, como está no livro do Levítico, e você pode ver lá, tá? E isso, então aqui está essa explicação desse monumento que está o Eichal, o palácio e o Kodesh HaKodashim. E assim a gente aprendeu toda a estrutura do Beit HaMikdash. Esse cimento da Bíblia, você está vendo que ele é grande, mas na verdade existe muito mais. Se você está buscando o conhecimento original bíblico, essa conexão com Deus, então eu quero te convidar para uma reunião especial, onde eu vou estar falando sobre uma viagem que eu estou liderando em 2024 aqui para a terra de Israel, onde você vai ter a oportunidade de aprender e vivenciar, conhecendo os lugares onde os profetas passaram, onde os patriarcas estiveram, onde Deus se revelou ao ser humano. Então, se você quer saber mais sobre a viagem para Israel comigo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para uma reunião onde eu vou explicar tudo detalhadamente. Mas uma coisa é muito peculiar. Você está vendo que todas as pessoas moravam dentro das muralhas. E é o tema que a gente falou anteriormente, porque vários povos buscavam entrar e conquistar a cidade de Jerusalém. Então, na verdade, essas muralhas que nós estamos vendo agora, ela tinha em cada um dos pontos soldados vigiando os ataques externos de povos, de guerrilhas que tentavam furar o bloqueio de Jerusalém para tomar como a sua cidade, como a sua capital, porque mesmo há 2000 anos atrás, Jerusalém já era uma metrópole conhecida mundialmente, desejada por vários povos. Bem do lado do grande templo, você vai ver uma construção muito estranha. Você está vendo, na verdade, uma fortificação que era um quartel-general já da época dos romanos. Os romanos invadiram Jerusalém. Ainda antes da destruição do templo, eles já dominam a parte que está dentro das muralhas, mas não dentro das muralhas do grande templo. Então eles constroem fortificações, não somente isso, já tem Castelo Real, eu já tenho outras instituições, por exemplo, casas de justiça e inclusive lugares como teatro, lugares de diversão da época, por exemplo, onde gladiadores faziam duelos contra animais ferozes e muito mais. Tudo isso foi trazido de Roma para a cidade de Jerusalém. Uma das grandes surpresas que acontece é que todo mundo esperava os ataques que vinham de fora de Jerusalém, por essas muralhas. Mas, na verdade, uma grande revolução aconteceu de dentro de Jerusalém, que veio através dos essênios, que eram uma seita que tinham uma ideologia e uma fé muito peculiar, e eles se revoltam contra o grande templo de Jerusalém, contra os sacerdotes, os levitas, na verdade, de uma forma muito mais clara, contra o mundo todo. E é por isso que eles vão sair da cidade sagrada de Jerusalém e vão buscar abrigo em algum outro lugar que eu já vou mostrar para vocês, onde eles vão poder desenvolver a sua fé, a sua forma de viver muito peculiar e, inclusive, vão fazer revoluções que, como eu falei anteriormente, duram até o dia de hoje, pode ser que elas influenciam a sua vida. Você já ouviu falar nos pergaminhos do Mar Morto? Quem escreveu esses pergaminhos? Quais são os livros que foram escritos e encontrados nos pergaminhos do Mar Morto? São originais? São verdadeiros? O valor dele é um valor arqueológico ou também teológico? A gente pode aprender mais sobre Deus e a criação através desses pergaminhos. É algo fascinante. Esses pergaminhos, eles foram descobertos desde o ano de 1947 até o ano de 1956.
Qual foi a história da descoberta desses pergaminhos? Um beduíno, ele estava nas montanhas do deserto de Judá, muito próximo do Mar Morto. Uma das suas ovelhas escapa do rebanho e entra numa caverna. Ele quer tirar essa ovelha de lá, dá trabalho para chegar lá, ele joga uma pedra e ele ouve um barulho que não é normal. Ele resolve entrar lá nessa caverna, no lugar que se chama Qumran. Até o dia de hoje, assim ele é chamado. Ele entra e de repente ele encontra jarros. Ele olha, ele vê que dentro desses jarros tem pergaminhos que estão muito bem conservados. Por que eles estão bem conservados? Porque eles estão numa região desértica, que quase não tem umidade. Então foi guardado de uma forma espetacular. E aqui começa a fascinante jornada dos pergaminhos do Mar Morto. Depois disso, outras pessoas, outros beduínos, viram o potencial que isso tinha de vender para outras pessoas. Esse primeiro beduíno não entendeu. Uma parte ele deu para algumas pessoas que podiam negociar, a outra ele queimou para utilizar como combustível para se aquecer. Só para você ter uma ideia que ele nem sabia o que estava na mão dele. Com o tempo, foram sendo descobertas outras cavernas com mais jarros e mais pergaminhos, até que no final das contas foi delimitado 11 cavernas onde foram encontrados milhares de pergaminhos. Esses pergaminhos, na verdade, tinham dois tipos. Existia um pergaminho que é, na verdade, um papel escrito no couro, exatamente como tem que ser um rolo da Torá. Exatamente assim, pode ser o couro de qualquer animal considerado puro, como aparece na Bíblia. Outros desses pergaminhos estavam escritos em papiros, que a gente conhece muito bem, por exemplo, do Egito Antigo. E o que continha esses pergaminhos? Aqui eu vou te contar, é realmente impressionante. Todos os livros da Bíblia, com exceção de um, aparecem cópias e cópias desses livros, ou seja, Gênesis, Salmos e assim por diante, o livro de Yeshayahu, Isaías, algumas cópias, eu já vou te contar mais e mais, com exceção de um. Aguarda que eu já vou te contar porque vai sair algo muito curioso daqui. Mas por que existiam tantos e tantos pergaminhos? Quando eles foram escritos? Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? Então esses pergaminhos, eles foram escritos entre os anos de 3 antes da Era Comum até o ano de 1 antes da Era Comum. Provavelmente, essas cavernas, elas serviam quase como um arquivo de biblioteca. Um arquivo de biblioteca que poderia ser usado pelas pessoas que viviam nos arredores do deserto de Judá. Mas aqui você tem que me fazer uma pergunta. Calma aí. Isso que tem 3 séculos de escritos e está aberto para as pessoas, por isso existem tantos pergaminhos, isso a gente consegue entender. Mas espera aí, quem vive no deserto, em situações tão adversas, um calor muito grande, a falta de água, o frio à noite e assim por diante, muitas coisas difíceis existem no deserto. Mas veja bem, se você prestou atenção, eu acabei de falar para você que esses pergaminhos têm cerca de 2000 anos atrás. O que aconteceu há 2000 anos atrás? Nós estamos num período quando em Israel a gente está se aproximando da destruição do segundo grande templo. O primeiro grande templo foi o grande templo do rei Salomão, mas 490 anos depois foi destruído o segundo templo pelos romanos. A gente está muito próximo da época da destruição. E o que nós conhecemos dessa época? A verdade
que quem estuda um pouco mais a Bíblia sabe que parte do povo judeu seguia a Bíblia fielmente, fazia os preceitos. Porém, outras partes desse povo, dentro do povo de Israel, começaram a fazer idolatria, fazer suas próprias leis, mudar as escritas da Bíblia. Para quê? Para que as suas teorias passassem a ser verdades. E havia então uma guerra interna entre as pessoas que eram tementes a Deus, que estavam cumprindo fielmente a lei do Criador, e as pessoas que estavam reformando a Bíblia para os seus próprios interesses, de acordo com as suas ideologias. E o que acontece é que parte dessas pessoas acaba fugindo, saindo de Jerusalém, porque eles não são aceitos, não é aceita a teoria deles, exatamente porque eles estavam mudando tudo que estava escrito. E o que acontece? Para onde eles vão se refugiar? Para o deserto. Uma dessas seitas muito conhecidas é chamadas de Isiim. Então, quem eram os Isiim? Como nós falamos, era uma seita oriunda do judaísmo, que eles começaram a sair por suas ideologias e eles encontram refúgio no deserto de Judá. Ou seja, eles não querem mais ficar em Jerusalém, onde eles se sentem oprimidos, porque são as pessoas que estão seguindo os preceitos da Torá fielmente e não é como eles querem fazer. E eles têm ideologias muito curiosas. Por exemplo, são pessoas que apoiam o autoflagelamento. Em que sentido? Eles não têm problemas de fazerem prolongados jejuns, afastamento de mulheres. Então o que eles fazem? Eles vão para o deserto de Judá. Lá eles se refugiam, eles começam a escrever parte desses pergaminhos e dos papiros que a gente está falando. E eles fazem algo curioso, quase não vão existir mulheres nesse lugar. Há pouco tempo atrás foram descobertos pouquíssimos esqueletos femininos, ou seja, que faziam parte do lugar, da comunidade, mas era muito pouco para a quantidade de pessoas que tem. Então, mesmo que o deserto é um lugar inóspito, difícil de viver, para eles tá tudo bem. E aí o que eles fazem? Eles querem divulgar, eles querem difundir a sua nova ideologia. Então eles começam a escrever os relatos bíblicos, só que com mudanças, com diferenças. Aqui a gente está vendo algo fascinante. Um grupo de pessoas, uma seita, que ela começa a falsificar a Bíblia. Eles começam a mudar aquilo que está escrito. E se você pensa que eles foram únicos, não. Sabe por quê? Porque também existia uma outra seita. Interessante, eu falei, a gente está numa época muito complicada. É uma época que as pessoas começaram a fazer o contrário da vontade de Deus. Então existia uma pessoa chamada Tzadok. E ele começou a difundir ideias contra Deus, contra a Bíblia e assim por diante, reformando tudo o que havia. E ele falou, eu sou sacerdote, quem está comigo será sacerdote e assim por diante. E ele também vai se refugiar no deserto. E eles também vão fazer os seus escritos. E o que você percebe? Você percebe as partes que são interessantes para esses sacerdotes vão ter livros ligados a isso. Os pergaminhos, por exemplo, tá? Dos alunos, os discípulos desse Tzadok, que eles vão falar quem são os sacerdotes. Então, por exemplo, eles vão ter genealogias, desde Adão até passando por Noé, os patriarcas, e aí eles vão chegando até chegar a Tzadok e os seus discípulos. Esses são os sacerdotes. Então eles acabaram se autoproclamando. Eles pegaram um relato bíblico verdadeiro e agora acrescentaram a sua história. Algumas coisas para ser sacerdote incomodava eles. Algumas leis de pureza e impureza que aparecem na Bíblia, como por exemplo, você pode ver no livro de Levíticos. Então essas partes a gente vai mudar, a gente vai trocar. Então a gente vê tanto a seita dos Isiim, tanto a seita dos discípulos de Tzadok escrevendo esses livros e modificando eles. Um dos livros da Bíblia não aparece
E agora eu vou te revelar qual é esse livro. É o livro de Esther. Ao mesmo tempo, há livros que não são bíblicos, nunca foram, e eles fazem questão de difundir. Um dos mais fascinantes se chama Os Pergaminhos de Bronze. O que é isso? É o relato de um enorme tesouro que está escondido. Quanto dinheiro tem aqui, quantas pedras preciosas vão ter aqui, mas o lugar onde ele está escondido está oculto e você vai ter que encontrá-lo. Então, por isso, centenas de pessoas saem à procura desses tesouros. Já que existem esses pergaminhos, mais de um, copiando a história do tesouro, onde é que eles podem estar escondidos? No deserto, uma nova caverna. Onde é que eles estão? E até o dia de hoje não se encontrou. Uma das coisas muito curiosas é que em alguns livros, quando vai aparecer o tetragrama, o nome de Deus de 4 letras, ele simplesmente, o escriba, o que ele faz? Ele não quer dizer que Deus, na verdade, é esse Deus, é o tetragrama que se associa com esse nome. Nós temos um Deus que vai mudar aquilo que a gente quer. Então você vê algum dos pergaminhos, o que acontece? Quando vai aparecer o nome de Deus, está vazio, porque ainda a gente vai decidir como é que a gente vai preencher. É algo simplesmente fascinante. Esses pergaminhos podem ser lidos no dia de hoje, tanto para quem visita Israel no Museu de Israel. Parte dos pergaminhos estão expostos no Museu de Israel, mas para isso você vai precisar especialmente conhecer a escrita hebraica, mas não a escrita hebraica que eu estou normalmente te ensinando, seja aqui, seja na Academia de Moisés. A gente está falando aqui da escrita hebraica antiga. A escrita que nós usamos nos rolos de Torá, ela se chama escrita hebraica assíria. E aqui a gente está falando da escrita hebraica antiga e às vezes até com alguns dialetos, algumas mudanças. Por isso, para muitos arqueólogos foi muito difícil decifrar muitas vezes aquilo que estava escrito. Então a gente contou, é interessante, existiam livros clássicos da Bíblia, até vou te contar, por exemplo, 36 cópias do livro de Salmos. Pensa que é tudo escrito à mão. A gente está no deserto, tem que encontrar couro, tem que encontrar papiro, tem que fazer tudo isso. Seria hoje produzir centenas ou milhares de livros. A gente tem 26 cópias do Deuteronômio. A gente tem no livro de Isaías, é um livro que aparece quase inteiro, as cópias mais inteiras, mas ainda assim com muitas diferenças de conteúdo entre o original e aquilo que eles estão escrevendo. Eu já vou ter que te explicar mais um motivo disso. Por quê? Porém, veja que coisa interessante. A gente vê aqui o livro de Enoque, parte 1. E se você pensa que são poucas cópias, nós temos 25 cópias desse livro. Esse é um livro que tem uma grande discussão sobre ele. Será que foi Enoque, Hanor, que realmente escreveu ele? Não foi, é uma invenção? Será que foram os próprios Isiim que estão tentando trazer uma parte mística ou não tem nada a ver? Fato é que nessas cavernas se encontraram 25 cópias. Existem outros relatos, mas uma coisa muito interessante que a gente vê também dos pergaminhos do Mar Morto, qual é? Você vê um nível de ignorância que está começando a chegar ao povo. Por que eu estou falando isso? Uma pessoa que, por exemplo, ele pega o livro de Isaías para ler. Ele começa a ler, ele vê que está escrito, mesmo a pessoa que lê em hebraico, é um hebraico difícil. Ele tem muitas palavras que há necessidade de auxílio para conseguir entender o que elas significam. E aí, juntando com a frase, o que Isaías está falando para a gente. Nessa época,
Quando sejam os Isiim, sejam os discípulos de Tzadok, eles percebem isso, eles falam, vamos fazer um livro baseado no Isaías, baseado em Ezequiel e assim por diante, mas que o povo vai entender. Então eles escrevem como se o profeta tivesse escrito, mas de uma forma muito simples, para o povão poder pegar, ler, entender da forma que eles querem. Então, no final das contas, a gente sim tem algo histórico realmente fascinante, porque você encontra relatos de 2000 anos atrás, livros, pergaminhos inteiros que foram copiados e feitos. Você consegue entender o que estava acontecendo naquela época, nessas regiões, até mesmo um pouco de desespero de pessoas saírem dos centros, por exemplo, Jerusalém, e irem para o deserto, ao mesmo tempo que a gente percebe novas religiões surgindo. Essas religiões, em sua maioria, simplesmente desapareceram no deserto. Pode ser porque as pessoas não compraram as mentiras, pode ser porque eles não se reproduziam tanto, quase não tinham mulheres lá que estavam dispostas ou que poderiam viver junto com eles. Então, no final das contas, a gente quase não tem continuação de Isiim ou dos discípulos de Tzadok, que são chamados de saduceus muitas vezes, e assim por diante. Então, a parte da santidade dos pergaminhos, em sua maioria, não existe, porque é uma Bíblia modificada. E nós sabemos que quando a Bíblia se modificou, já não é a Bíblia de Deus, já não é a palavra do profeta, é a palavra de uma pessoa que quer interpretar ou passar uma mensagem do profeta, mas ele se torna o profeta, ele passa a sua mensagem. Então, essa é a história dos pergaminhos do Mar Morto. Eu falei que você pode ver eles aqui em Jerusalém, no Museu de Israel, mas você também pode encontrar em vários sites na internet, estão disponíveis para você estudar, apreciar, ver quanto você vai conseguir entender. Essa é a história dos pergaminhos do Mar Morto. Você está vendo que esse conhecimento dos pergaminhos bíblicos ele é fundamental, só que existe muito mais do que eu estou te contando. E se você quer alcançar essa proximidade com Deus, essa conexão única com as fontes originais da Bíblia, eu estarei fazendo uma viagem para Israel em 2024, onde você vai poder conhecer os lugares onde a história bíblica aconteceu. Você vai conhecer o que é o trigo verdadeiro da Bíblia e o que é o joio, aquilo que foi distorcido, modificado, o que é o motivo que muitas pessoas não conseguem se conectar ao Criador. Os essênios, eles viveram desde do primeiro ano antes da Era Comum até o primeiro ano depois da Era Comum. Eles eram algumas milhares de pessoas, poucos milhares, o que comparado com a população dos israelitas na época era muito pequena, ou seja, não era considerado um grupo central ou importante. Esse grupo, ele tinha uma vida extremamente simples e eles pregavam essa simplicidade de uma forma até muito radical. Seja a forma de se vestir, seja a forma da alimentação. A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso e depois a gente vai falar um pouco da fé que tinham os essênios. Eles tinham uma regra muito clara sobre como a pessoa deve viver. Então os essênios, eles eram contra, por exemplo, o comércio. Eles achavam que as pessoas que atuavam nessa área, elas vão pecar ou elas estão pecando. E sim, os seres humanos devem se dedicar ao trabalho da terra e outros trabalhos essenciais, como carpintaria e coisas afins. Os essênios, eles tinham um dia muito regrado. Já antes do nascer do sol, eles começavam a primeira prece do dia e saíam imediatamente para 5 horas de trabalho. Lembrando que os essênios, eles saíram dos grandes centros de população de Israel, saíram de Jerusalém, saíram das grandes cidades e eles foram morar no deserto de Judá. Até por esse motivo, eles são
são chamados da seita daqueles que vivem no deserto de Judá. Então eles estão num lugar que tem pouca água, a plantação é muito difícil e isso de alguma forma não incomoda eles, até porque eles estão buscando esse isolamento para ter a sua vida ideal. Então eles acordavam muito cedo, ainda aproveitando os primeiros horários da manhã, que o sol não está demasiado forte, e se dedicavam especialmente à agricultura nessa época, voltavam para um frugal almoço, que não podia ter mais de um cozido, ou seja, uma espécie de comida por refeição. Mais do que isso é luxo. Todas as pessoas da seita comiam juntos, trabalhavam juntos, eles estavam comendo juntos, eles faziam as bênçãos que nós conhecemos hoje em dia também no judaísmo, antes de comer e também depois de comer. Já nessa hora você já está percebendo que os essênios, eles pegaram a fé judaica que existia em Israel, então eles mantêm a reza de manhã cedo, eles fazem as bênçãos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o dia do sábado, como eles cumpriam, mas você já está vendo que eles são uma dissidência do povo de Israel e esse é o motivo até que eles estão morando afastados. Eles querem ser essa dissidência, eles vão pegar parte dos ensinamentos e partes eles não vão aceitar e eles querem também fazer uma modificação baseado nas suas crenças. Então depois do almoço eles vão trabalhar de novo, mais uma vez um jantar mínimo e depois cada um vai se dedicar ao estudo, seus últimos afazeres, aproveitando as últimas horas do dia, vão fazer suas preces e depois a vida continua. Até quando? Até o sábado. É impressionante. Eles cumpriam o sábado bíblico e eram muito estritos nesse cumprimento. As leis da Bíblia, por um lado, que eles aprenderam em Israel, eles seguiam de determinada forma. Outra lei que eles levavam demasiado a sério era o tema da pureza e impureza. Por isso, eles faziam banhos rituais diários. A cada dia, eles mesmo estando no deserto, para eles era mais importante às vezes ter o banho ritual, considerar-se puro, do que a água para outros fins que para a gente muitas vezes são mais essenciais. Os essênios, eles tinham uma forma econômica muito curiosa. Não existia patrimônio particular. Tudo era de todos. Todas as pessoas eram obrigadas, quando elas entravam nessa seita, a dar o seu dinheiro. Qualquer receita, renda que uma pessoa tivesse, ela ia para uma caixa central e essa caixa central era controlada pelas pessoas mais velhas, consideradas mais sábias e utilizada para o bem da população geral. Vale também lembrar que as leis que estão ligadas ao ser humano e ao seu semelhante, que estão na Bíblia, que mais uma vez eles aprenderam antes de ir para o deserto de Judá, eles também cumpriam fielmente, ou seja, tinha um lado do sábado muito forte, as leis de pureza ao extremo, ao mesmo tempo a ideia da caridade e da ajuda que volta tantas vezes na Bíblia também era cumprido com muito afinco. Eles se chamavam dentro deles dos filhos da luz. Nós temos a luz. Nós discordamos do que está acontecendo em Jerusalém. Das pessoas que estão cumprindo a Bíblia da forma que está lá, com o grande templo de Jerusalém, a ponto de que eles não queriam ter parte no trabalho do grande templo de Jerusalém, do rei Salomão, mesmo que a presença divina estava muito forte lá, né, nesse lugar, como nós sabemos. Então eles vão para o deserto de Judá e pouquíssimas mulheres vão juntos. Alguns deles fazem questão de fazer o preceito bíblico de crescer e multiplicar, ou seja, de casar e ter filhos, e outros falam não é esse o nosso objetivo, ainda mais que nós temos leis de pureza e a gente não sabe se isso aqui vai dar certo, então quase não existiam mulheres, até porque as mulheres também não eram aceitas
como parte da seita. Elas eram adendos, mas elas não eram consideradas pessoas que têm voz na nossa seita. A seita era só para homens. Daqui você vê mais uma diferença muito grande até do que está escrito na Bíblia. Porque na Bíblia, por exemplo, nós temos 3 patriarcas e 4 matriarcas e o tempo todo nós lembramos ela. É claro que a mulher é parte integrante da vida religiosa que está na Bíblia. A gente vê profetisas, muitas mulheres centrais e tão importantes. Então aqui eles colocam elas de escanteio pela fé deles. E se a gente começa realmente a falar da fé dos essênios, a gente vai começar a ver algo dramático, algo que já não está tão assim bem ou tão bonito, porque os essênios, eles acreditavam na Bíblia, mas eles queriam interpretar da forma que lhes convém, a forma que eles vão interpretar, eles vão entender e o resto todo do mundo está errado. Por isso, eles fazem algo gravíssimo e nós vemos isso exatamente nos pergaminhos do Mar Morto, os famosos pergaminhos do Mar Morto. Nós temos um vídeo muito interessante no canal sobre isso. Foram encontrados inúmeros papiros com quase todos os livros da Bíblia no deserto de Judá. Foram encontradas verdadeiras bibliotecas que foram escritas em sua imensa maioria exatamente pelos essênios. Alguns historiadores chamam os essênios de saduceus. Pode ser que era exatamente a mesma seita, ou pode ser que eles tinham uma ideia muito parecida, como você vai ver. De todos os livros da Bíblia, o único que não aparece é o livro de Esther. Porém, também existem livros que não fazem parte da Bíblia, como o livro de Enoque 1, Enoque 2 e outras obras que eu já vou falar para você. Mas o que tem aqui de muito curioso e, como eu falei, muito problemático é o seguinte: a gente tem um texto bíblico e esse texto bíblico ele era conhecido, ele era reproduzido em papiros, em pergaminhos, na cidade de Jerusalém, em todo Israel e aos pouquinhos em outras partes do mundo. Os essênios, por causa da sua fé, eles pegam o texto bíblico e eles começam a alterá-los. Eles alteram o texto de acordo com a sua fé. Então eles são capazes de pegar as profecias de Ezequiel e fazer mudanças para falar que Ezequiel, na verdade, não falou exatamente como está escrito nos escritos originais. Existe uma verdade ainda melhor, maior, mais importante que nós estamos traduzindo para vocês. Então, nas bibliotecas dos essênios, com os papiros, os pergaminhos do Mar Morto, existem muitas falsificações. Falsificações que fizeram os essênios. Então, os próprios arqueólogos, quando eles viram os pergaminhos do Mar Morto e eles compararam com alguns livros da Bíblia original, eles falaram, mas para tudo. Existem aqui modificações que fazem uma pessoa ter outro tipo de crença e outro tipo de vida. Exatamente os essênios. E como se não bastasse, então o que eles vão fazer agora? Eles também vão fazer uma literatura nova. Nessa nova literatura, eles vão falar, por exemplo, de uma grande guerra, de uma grande destruição. Essa grande destruição ocorrerá porque o mundo todo está se comportando de uma forma errada e somente nós sabemos a real vontade de Deus. Não esquecendo então que era um grupo pequeno, era um grupo que acaba sendo mal visto pela sociedade normal de Israel e eles procuram esse isolamento para poder contar a verdade deles para a seita deles. Então eles vão criar, como nós falamos, novos livros e muito vai se tratar da guerra entre aqueles que são os filhos da luz contra o filho das trevas. Os filhos das trevas são o povo de Israel e todos os outros povos. Nós somos os únicos filhos da luz, os únicos que merecem a recompensa final de Deus.
todos os povos serão destruídos e os únicos que irão permanecer somos nós. E nós estamos aqui isolados no deserto de Judá exatamente para ter essa proteção. Ainda assim tem algo muito interessante, porque os essênios, quando vêm que os romanos estão atacando Jerusalém e prontos para destruir o grande templo, parte deles sai do deserto de Judá para não permitir que os romanos façam essa destruição. E interessante que nesse momento houve esse acordo entre o povo de Israel e os essênios a ponto de que havia mesmo generais essênios no exército de Israel. Então houve esse acordo mútuo, houve essa amizade porque na verdade os essênios, eles eram oriundos do povo de Israel. Eles simplesmente se afastaram por um lado fisicamente e por outro lado espiritualmente, porque eles realmente já estavam criando uma nova religião. Então havia aquela desconfiança a nível religioso, até mesmo a desconfiança de achar que eram pessoas muito estranhas, que não aceitam as mulheres, que não aceitam o comércio, que têm uma vida com costumes que são novos e estranhos à sociedade, que nunca se leu na Bíblia. Por outro lado, o lado da etnia, da onde nós pertencemos, estava claro para os dois lados. Nós viemos do mesmo lugar, nós temos a mesma origem. Por isso os essênios, apesar de se verem os filhos da luz e verem o resto como filho da escuridão, mas os romanos são ainda mais escuridão. Então nós vamos lutar contra essa escuridão. Como acontece com muitas seitas, os essênios também acabam não conseguindo sobreviver. Não sobreviver não só no sentido físico do lugar onde eles estavam, todas as dificuldades, aquelas restrições que eles colocaram a si mesmos, seja no lado financeiro, seja no lado das profissões, seja no lado da sua fé. As pessoas não acreditavam quando elas buscavam os pergaminhos originais da Bíblia, as profecias originais, e comparavam, elas viam que tinha alguma coisa estranha. Então acaba que os essênios são parte da história. Eles não têm uma continuação. No final das contas, o que nós conhecemos dos essênios vem de historiadores muito antigos, como Iosefus Flavius, como Filon da Alexandria, que tratam sobre os essênios, mas, como eu acabei de falar, a partir do momento que eles saem do caminho da Bíblia normal, então está declarado que alguma hora esse povo vai virar somente um pergaminho da história. O conhecimento da Bíblia, você está vendo que ele é grande, mas na verdade existe muito mais. Se você está buscando o conhecimento original bíblico, essa conexão com Deus, então eu quero te convidar para uma reunião especial onde eu vou estar falando sobre uma viagem que eu estou liderando em 2024 aqui para a terra de Israel, onde você vai ter a oportunidade de aprender e vivenciar, conhecendo os lugares onde os profetas passaram, onde os patriarcas estiveram, onde Deus se revelou ao ser humano. Então, se você quer saber mais sobre a viagem para Israel comigo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para uma reunião onde eu vou explicar tudo detalhadamente.